Capítulo 6. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari. E os filhos de Coate foram Anrão, Izar, e Hebron e Uziel. E os filhos de Anrão foram Arão e Moisés, e havia Miriam. E os filhos de Arão foram Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar. Quanto a Eleazar, tornou-se ele pai de Finéias. O próprio Finéias tornou-se pai de Abisua. Abisua, por sua vez, tornou-se pai de Buqui. Buqui, por sua vez, tornou-se pai de Uzi. Uzi, por sua vez, tornou-se pai de Zeraías. Zeraías, por sua vez, tornou-se pai de Meraiote. O próprio Meraiote tornou-se pai de Amarias. Amarias, por sua vez, tornou-se pai de Aitube. Aitube, por sua vez, tornou-se pai de Zadoque. Zadoque, por sua vez, tornou-se pai de Aimaás. Aimaás, por sua vez, tornou-se pai de Azarias. Azarias, por sua vez, tornou-se pai de Joanã. Joanã, por sua vez, tornou-se pai de Azarias. Foi ele quem atuou como sacerdote na casa que Salomão construiu em Jerusalém. E Azarias tornou-se pai de Amarias. Amarias, por sua vez, tornou-se pai de Aitube. Aitube, por sua vez, tornou-se pai de Zadoque. Zadoque, por sua vez, tornou-se pai de Salum. Salum, por sua vez, tornou-se pai de Ilquias. Ilquias, por sua vez, tornou-se pai de Azarias. Azarias, por sua vez, tornou-se pai de Seraías. Seraías, por sua vez, tornou-se pai de Jeozadaque. E foi Jeozadaque que foi embora quando Jeová levou Judá e Jerusalém ao exílio, pela mão de Nabucodonosor. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari. E estes são os nomes dos filhos de Gerson: Libni e Simei. E os filhos de Coate foram Anrão, Izar, e Hebron e Uziel. Os filhos de Merari foram Mali e Muzi. E estas foram as famílias dos levitas segundo os seus antepassados. De Gerson, Libni seu filho, Jaate seu filho, Zima seu filho, Joá seu filho, Ido seu filho, Zerá seu filho, Jeaterai seu filho. Os filhos de Coate foram Aminadab seu filho, Corá seu filho, Assir seu filho, Eucana seu filho, e Ebiasaf seu filho, e Assir seu filho. Taate seu filho, Uriel seu filho, Uzias seu filho, e Saul seu filho. E os filhos de Eucana foram Amazai e Aimote. Quanto a Eucana, os filhos de Eucana foram Zofai seu filho, e Naate seu filho, Eliabe seu filho, Jeroão seu filho, Eucana seu filho. E os filhos de Samuel foram o primogênito Joel, e o segundo Abias. Os filhos de Merari foram Mali, Libni seu filho, Simei seu filho, Uzá seu filho, Simeia seu filho, Agias seu filho, Asaías seu filho. E estes foram os a quem Davi deu posições para dirigir o canto na casa de Jeová, depois de a arca ter um lugar de descanso. E eles vieram a ser ministros no canto diante do tabernáculo da tenda de reunião, até que Salomão construiu a casa de Jeová em Jerusalém. E cuidavam do seu serviço segundo a sua comissão. E estes foram os que estavam de serviço, e também seus filhos. Dos filhos dos coatitas, Emã, o cantor, filho de Joel, filho de Samuel, filho de Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliel, filho de Toá, filho de Zufi, filho de Eucana, filho de Maate, filho de Amazai, filho de Eucana, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Sofonias, filho de Taate, filho de Assir, filho de Ebiasaf, filho de Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, filho de Israel. Quanto ao seu irmão Asaf, que estava de serviço à sua direita, Asaf era filho de Berequias, filho de Simeia, filho de Micael, filho de Baazéias, filho de Malquijá, filho de Etini, filho de Zerá, filho de Adaías, filho de Etã, filho de Zima, filho de Simei, filho de Jaate, filho de Gerson, filho de Levi. Quanto aos filhos de Merari, seus irmãos à esquerda, havia Etã, filho de Quisi, filho de Abdi, filho de Maluque, filho de Asabias, filho de Amazias, filho de Ilquias, filho de Anzi, filho de Bani, filho de Semer, filho de Mali, filho de Muzi, filho de Merari, filho de Levi.
E seus irmãos, os levitas, eram os que foram dados para todo o serviço do tabernáculo da casa do verdadeiro Deus. E Arão e seus filhos faziam fumaça sacrificial sobre o altar da oferta queimada e sobre o altar do incenso por toda a obra das coisas santíssimas, e para fazer expiação por Israel, segundo tudo o que ordenara Moisés, o servo do verdadeiro Deus. E estes foram os filhos de Arão: Eleazar, seu filho, Finéias, seu filho, Abisua, seu filho, Buqui, seu filho, Uzi, seu filho, Zeraías, seu filho, Meraiote, seu filho, Amarias, seu filho, Aitube, seu filho, Zadoque, seu filho, Aimaas, seu filho. E estes foram seus lugares de morada, segundo seus acampamentos murados no seu território, para os filhos de Arão pertencentes à família dos coatitas, porque a sorte veio a ser sua. Por conseguinte, deram-lhes Hebron, na terra de Judá, junto com os seus pastios ao redor. E o campo da cidade e seus povoados deram a Calebe, filho de Jefuné. E aos filhos de Arão deram as cidades de refúgio, Hebron, e Líbina com seus pastios, e Jatir, e Estemoa com seus pastios, e Ilém com seus pastios, Debir com seus pastios, e Azã com seus pastios, e Bet-Semes com seus pastios. E da tribo de Benjamim, Geba com seus pastios, e Alemete com seus pastios, e Anatote com seus pastios. Todas as suas cidades foram 13 cidades entre as suas famílias. E aos filhos de Coate que tinham sobrado, deram por sorte 10 cidades da família da tribo, da meia tribo, da metade de Manassés. E aos filhos de Gerson, segundo as suas famílias, deram 13 cidades da tribo de Issacar, e da tribo de Azer, e da tribo de Naftali, e da tribo de Manassés em Bazã. Aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, deram por sorte 12 cidades da tribo de Ruben, e da tribo de Gade, e da tribo de Zebulão. Assim deram os filhos de Israel aos levitas as cidades com seus pastios. Além disso, deram por sorte estas cidades da tribo dos filhos de Judá, e da tribo dos filhos de Simeão, e da tribo dos filhos de Benjamim, as quais passaram a chamar por nomes. E algumas das famílias dos filhos de Coate vieram a ter as cidades do seu território da tribo de Efraim. Por conseguinte, deram-lhes as cidades de refúgio: Siquém com seus pastios, na região montanhosa de Efraim, e Gezer com seus pastios, e Joquimeão com seus pastios, e Bet-Oron com seus pastios, e Aijalon com seus pastios, e Gat-Rimon com seus pastios, e da metade da tribo de Manassés, Aner com seus pastios, e Bileão com seus pastios, a família dos filhos de Coate que tinham sobrado. E aos filhos de Gerson deram da família da meia tribo de Manassés: Golã em Bazã com os seus pastios, e Astarote com seus pastios. E da tribo de Issacar, Quedes com os seus pastios, e Daberate com os seus pastios, e Ramote com os seus pastios, e Anem com os seus pastios. E da tribo de Azer, Masal com os seus pastios, e Abidom com os seus pastios, e Ucoque com os seus pastios, e Reobe com os seus pastios. E da tribo de Naftali, Quedes na Galileia com os seus pastios, e Amon com os seus pastios, e Quiriataim com os seus pastios. Aos filhos de Merari que tinham sobrado deram da tribo de Zebulão: Rimono com seus pastios, Tabor com seus pastios, e na região do Jordão, na altura de Jericó, ao leste do Jordão, da tribo de Ruben, Bezer no ermo com seus pastios, e Jaás com seus pastios, e Quedemote com seus pastios, e Mefaate com seus pastios. E da tribo de Gade, Ramote em Gileade com seus pastios, e Maanaim com seus pastios, e Esbom com seus pastios, e Jazer com os seus pastios.